E agora a gente vai ver como que a gente vai plotar essa parte, né? Como que a gente coloca para visualizar essas diferentes informações que nós temos no projeto. Bom, você já deve ter reparado que existem mais abas além a aba do Model. O Model é o espaço onde a gente desenha. Essas outras abas são as abas de plotagem, de layout, né, que geralmente nós utilizamos aí para configurar as pranchas para impressão, para plotagem. Bom, o AutoCAD já vem com algumas abas padrão. Depois nós vamos ver como podemos modificar, né, criar abas novas, modificar o tamanho aqui dessas folhas, porque essas folhas são genéricas, esse tamanho é genérico. E vai vir aqui com uma janelinha que você pode apagar, né, a primeira janela, e que eu vou ensinar algo muito importante, né? Então, toda a plotagem, aqui a gente desenha no Model, né? Então, toda a configuração de prancha, plotagem, carinho, folha, técnica, é interessante que a gente faça nas abas de layout, porque a gente consegue organizar muito melhor o nosso desenho, né? Tem outras maneiras do AutoCAD que a gente pode desenhar a folha aqui mesmo, no layout, né? E tentar desenhar já na escala aqui dentro, aqui, aliás, aqui no Model, né? Desenha a folha, coloca os textos, né? Coloca em escala os desenhos, utilizando o comando Scale. É uma possibilidade, sim. Eu particularmente acho que confunde um pouco mais, né? Porque o layout já nos auxilia bastante nessa ferramenta aí que a gente vai ver. Bom, primeira coisa que a gente faz é criar uma layer nova, né? Que eu já criei, eu já chamei ela de Viewport. Bom, essa layer Viewport é uma layer que ela não vai ser impressa. Então, se a gente verificar aqui no LA, a Viewport eu configurei para ela não ser impressa. Por que isso? A gente já vai entender. Aqui no layout, é como se nós colocássemos uma folha e nessa folha a gente pode abrir janelas, né? Abrir visualizações do nosso projeto. Essas visualizações nós chamamos de viewport, né? Essas visualizações que estão aqui em layout, né? A gente vai criar então viewports. Como aqui a gente pode ver, lá em layout, a gente vem em layout viewports, escolhe o formato da janela, então aqui eu vou criar um. Eu já crio na layer uma layer específica que chama viewport, a viewport. A viewport é uma janela, né? E essa linha ela não é plotada. Essa linha de contorno aqui, a amarelinha, eu não quero que ela seja plotada, por isso que está aparecendo o viewport. O que é viewport? É como se eu fizesse um buraco nessa folha e enxergasse o meu projeto, né? Então eu retorno ali para o model. E como que eu faço para arrumar o desenho que eu quero representar? Eu criei aqui uma viewport, eu vou aumentar ela. Essa viewport, então, ela está fazendo uma visualização dos desenhos que eu fiz. Se eu clico duas vezes dentro desse espaço, eu volto ao espaço do model. Então, eu consigo dar zoom, consigo mover, consigo editar, né? Tudo que eu editar aqui, inclusive, vai alterar no model, né? Então, uma maneira aí de fazer edições, pequenas edições também. E eu consigo posicionar. Vamos supor que eu quero apresentar aqui primeiro o detalhe. Quero apresentar esse detalhe. Se eu continuar mexendo aqui, eu vou ficar mudando a minha escala de visualização. Qual que é a escala de visualização? É essa aqui no canto. Esse detalhe, eu quero que ele apareça na escala 1 para 5. Então, eu venho aqui e seleciono a escala 1 para 5. Na escala 1 para 5, o que que aconteceu? Né, você viu que não tinha nada escrito, não tem nada escrito aqui antes. Na hora que eu coloquei na escala 1 para 5, apareceu os textos que foram escritos na escala 1 para 5. Então, como eu já coloquei textos, cotas, né, linha de chamada na escala 1 para 5, quando eu seleciono aqui 1 para 5, tudo que eu já escrevi aparece. Bom, não está aparecendo tudo. Aí o que que você pensa? Vou dar zoom menos. Só que se você der zoom menos, o que que acontece aqui embaixo? Saiu da escala. Então, a partir do momento que a gente coloca a escala, a única coisa que a gente pode fazer é usar o comando pan, que é para poder só reposicionar o desenho, mas a gente não pode ficar dando zoom. Como que a gente faz para reajustar a viewport?
a gente dá ali um ESC do comando pan, que eu estava no pan, clica para fora da janela 2 vezes. Quando a gente faz isso, a gente saiu da viewport. Então a gente voltou para o layout aqui, para a parte em branco aqui do desenho. E eu posso então aumentar a viewport, a visualização do meu desenho. Ah, não está cabendo na folha. Isso é porque o tamanho dessa folha é um tamanho ainda que não está configurado para o tamanho de plotagem. A gente já vai ver aí como faz isso. Então aqui eu consegui fazer a visualização, né, em escala 1:5 daquele desenho. Bom, aí você pode estar se perguntando, né? Nossa, não está cabendo aqui o desenho na folha. E realmente não está cabendo o desenho nessa folha. Por isso que agora a gente vai buscar qual folha técnica pode acomodar melhor essas escalas que eu preciso desenhar esses objetos. Como que eu posso fazer isso? Bom, a gente pode criar vários layouts. Eu vou aqui deletar alguns layouts, né? E eu vou fazer aqui, nessa folha aqui, eu vou tentar fazer um layout de uma A2. Vamos ver se A2 vai ficar legal. Eu venho aqui em Page Setup, né? Então, para poder alterar as informações da página, a gente vem em Modify. Aqui em Plotter, a gente vem em DWG para PDF. Quando a gente faz isso, existem alguns papéis pré-definidos. O que a gente vai testar são os ISO, no caso, ISO A2. Close. Então aqui a gente tem o tamanho de uma folha 2. No tamanho de uma folha 2, vou mover a viewport, nosso desenho cabe, né? Fica interessante. Só que eu quero colocar mais informações. Provavelmente a 2 ela vai ficar ruim, né? Para a gente colocar mais informações aqui do lado. Mas vamos testar primeiro, né? Vou criar então uma outra viewport. A viewport a gente pode alterar as configurações dela. Essas linhas aqui dela, ela não aparece porque eu configurei para não plotar. Então vou reposicionar ali o desenho. Vou colocar uma nova viewport. Agora nessa viewport eu quero representar o meu detalhe ali da escala. E esse detalhe, se você se recorda, é na escala 1:10. Vamos ver, escala 1:10. Agora eu vou arrumar aqui a viewport para ficar bonitinho. Eu já fiz ali um retângulozinho, eu vou deixar a viewport daquele tamanho. Repare que na escala 1:10 aparecem as informações que estavam escritas, né, na escala 1:10. E agora eu ainda preciso colocar a representação do corte e da planta da escada em escala 1:25. Vou fazer aqui do lado. Aqui então eu quero escala 1:25. Então aqui está a planta, região da planta, e vou colocar outra viewport. Eu posso ir abrindo várias janelas, só que agora eu vou colocar o corte 1:25. Aqui é a região do corte. Clico para fora quando eu quiser sair. Colocar nível Porsche. Tem algumas linhas que não estão aparecendo, mas é porque está cinza. Já, já vou alterar aqui. Bom, vocês podem reparar que para a quantidade de desenhos que eu tenho que colocar, essa A2 ainda não serve. Então eu venho agora para A1. Vou modificar. Venho aqui para A1. Opa, na 1 já vai ficar legal. Então agora eu preciso fazer a formatação da minha folha, né, para impressão. Então vou mover aqui alguns elementos. E já cabe aqui todos os desenhos. Você pode falar, nossa, tem muita área em branco, né? Realmente, tem muita área em branco nessa folha.
E agora que vem a parte de análise do projeto, né? Caso você não tenha mais informações para acrescentar no seu projeto, né, vai sobrar muito espaço, então talvez seja interessante, né, ocupar melhor esse espaço mudando algumas escalas. Então eu posso tentar aumentar, por exemplo, a escala de representação da escada, né, ir para 1 para 25, tá, 1 para 25 e para 1 para 20, né, aumentar aqueles desenhos, por exemplo. Eu posso ir melhorando aí essa configuração. Ou então tentar arriscar numa escala, num papel, né, na verdade, num papel A2. Só que agora tentando diminuir o tamanho dos detalhes. Porque se eu diminuir o tamanho dos desenhos dos detalhes, talvez a exposição fique melhor. Na verdade, se a gente reparar bem, o próprio desenho aqui em A2 já atendeu os nossos requisitos, né? Então, nesse tamanho A2. Bom, ok, então para essa disposição aqui ficou bem mais interessante, né? Conseguimos aí colocar todos os elementos. E agora a gente vai realmente desenhar a folha para impressão. Como que a gente faz para desenhar a folha para impressão? Bom, é interessante a gente já ter um bloco, né, de folha de impressão, mas se a gente não tiver o bloco de folha, a gente pode criar aqui rapidamente, né, um bloco para isso. Então, eu vou criar uma layer. Essa layer eu gosto de criar sempre, que é a folha de impressão. São as informações ali que nós vamos colocar. Folha de impressão ela é imprimível. Vou colocar aqui em preto. E aí a linha, espessura, gosto de colocar uma espessura mais grossa dessa impressão. Bom, vamos lá, né? As dimensões de uma folha 2 são 594, como line, por 420. Ok, essas são as dimensões da folha. Preciso então reposicionar essa folha. Como que eu reposicionei? Eu precisei colocar então em coordenadas absolutas, por isso usar o jogo da velha ali em coordenadas absolutas, né, para colocar no 0, 0. Ok. E agora a gente precisa para as informações sobre a margem da folha, né? Uma folha A2, a gente tem offset de 25 e offset de 7. A gente formata aqui a folha. E aí a gente pode inserir as legendas, né? Inserir aqui o selo, né? A legenda do elemento.
né? A gente vai colocar as informações, né, referentes ao projeto, as notas de projeto, que são muito importantes. E além disso, é importante também que a gente coloque, né, as legendas dos próprios desenhos. Então aí cada projetista vai ter sua maneira de representar essas legendas, né? Então, por exemplo, a gente vai colocar ali, colocar na layer texto, né? Eu vou ver aqui annotation, eu quero um texto grande agora. Texto grande. Vou colocar então planta da escada. Aqui está na escala 1:25, né? Esse aqui eu quero deixar já em texto médio. Tá. Destacar um pouquinho. E aí a gente pode melhorar, né? Colocar os símbolos. Cada projetista faz de um jeito, né? Também vai aí do capricho da apresentação que a gente vai tendo ali nos projetos. Fazer um círculo, bolinha, encher essa bolinha, sólido. Mas o importante, então, é a gente colocar para todos os elementos. Então, planta da escada, que a gente tem corte, esse é o corte AB. Depois, a gente tem aqui detalhe, que a gente tem ali um detalhe do piso. Por exemplo, mostrando o piso, algumas informações. Claro que ainda faltam bastante informações a serem acrescentadas, é só um exemplo. E aqui a gente tem, por exemplo, a Viewport ela não vai ser impressa, né? Só lembrando. A Viewport, assim, a linha da Viewport, né? O que está dentro vai ser impresso. E aqui a gente tem detalhe de ligação da haste. Esse está na escala 1:5. Esse está na escala 1:10. E aí a gente insere as informações, as notas técnicas, né, as notas de projeto, a gente insere aqui o selo que a gente tem, o carimbo com as informações do projeto, as informações técnicas, a folha, né, o número de folha, e tudo aí que a gente precisar. Então, hoje a gente viu como poder configurar os elementos desenhados no layout. E para isso a gente pode deixar já layouts prontos para vários tamanhos de folhas. E o ideal é que cada layout seja uma folha, uma prancha aí do seu projeto. Então essa seria a folha 1 de 1. Se eu tivesse 5 folhas, seria 1 de 5. Segunda aqui a folha 2 de 5. Já vai colocando na ordem sequencial aí para plotagem e para organização também dos nossos registros técnicos. Bom, e para finalizar, uma vez que você já configurou toda a sua folha com as informações, a gente pode fazer as verificações de plotagem. Como que a gente procede, então, para plotar o desenho? A gente pode utilizar o comando plot. Aqui no comando plot vão abrir várias opções. Nesse caso aqui tem a escala de plotagem, né? Então é em milímetros 1:1, porque estou desenhando em milímetros, né? Então 1 milímetro aqui nessa folha corresponde a 1 milímetro da realidade. O que que a gente tem aqui? A gente tem a impressora, nesse caso a gente vai plotar para o PDF,
E é bem importante que a gente sempre faça esses testes, né, de plotar em PDF para verificar, né? A parte de plotagem, ela demanda bastante tempo num projeto. Isso porque é aqui que a gente vai verificar como que está saindo as espessuras das linhas, né? Qual linha é mais interessante deixar mais espessa, menos espessa, como que está a influência das achuras, se está legal, se não está, se está confuso o desenho, né? Porque quando a gente vai desenhando, muitas vezes a gente tem noção de como que vai ficar o resultado final. Até porque muitas vezes a gente plota em preto e branco, né? A gente desenha colorido, mas acaba plotando em preto e branco. E principalmente nessas plotagens em preto e branco, é importante a gente verificar as espessuras para nos ajudar com a visualização, assim como as normas também já recomendam. Bom, aqui então a gente escolhe a impressora, no caso aqui para PDF. Aqui a gente pode escolher qual que é a maneira, né, de plotar. Você quer que plote todo o layout, que é o que vai acontecer, só o que tiver aparecendo na tela, todo o display, uma pequena janela, né, ou ali uma extensão. A gente vai deixar layout porque é tudo que tiver em cima da folha branca. É exatamente isso. Aqui ao lado, a gente tem algumas opções. Então, por exemplo, é para plotar as espessuras de linha, é para plotar transparência, porque a gente pode colocar transparência nas achuras, por exemplo, né, e algumas outras variações. Aqui, qual que é a orientação que a gente está? E principalmente o que tem mais de diferente é a parte aí da tabela de estilos de plotagem, que também são as atribuições que a gente dá para as canetas, para as cores. Aqui tem algumas típicas. Então, por exemplo, essa do AutoCAD, a CAD, CTB, são os arquivos que a gente manda juntamente com o DWG, quando a gente vai mandar para uma gráfica e quer fazer uma correspondência entre cores e espessuras. Caso você desenhe com cores indicando espessuras, por exemplo, o vermelho vai ser sempre linha fina, né? O amarelo é uma linha um pouquinho mais grossa que a vermelha, e por aí vai. A gente edita aqui. Então, para cada cor que você atribuiu no seu desenho, que tem todas as cores do AutoCAD, você pode fazer uma correspondência, que todos os elementos que tiverem com essa cor vermelha, por exemplo, eles vão ser plotados, né, com uma caneta, com a mesma espessura das canetas que a gente tinha antes, né? Então aqui está escrito, você vai usar a espessura da linha do objeto, ou você quer que sempre que esteja vermelho seja plotado com 0,1, por exemplo. Então, você pode ir alterando. Quando você tem esse sistema aí de cores no seu trabalho, na sua empresa, você vai configurando aqui, né? Geralmente, algumas empresas já trabalham com cores específicas para determinadas espessuras de linha, para não ter esse trabalho, né, de ficar verificando se a espessura que está desenhando da linha, ela está boa na plotagem, né? Quando você já tem um sistema ali de cores e espessuras, isso facilita. Outra maneira que a gente tem, então, também, é de utilizar. Aqui tem várias, né, várias opções. Tem escala de cinza, a gente tem o monochrome, então preto e branco. Eu vou deixar nessa aqui em preto e branco para a gente verificar. Aliás, primeiro eu vou botar colorido e depois em preto e branco. A gente vem ali para aplicar. Bom, depois que a gente dá OK, então, aqui tem já o resultado da plotagem. Eu sempre gosto de deixar em 100% para a gente ter uma visualização aproximada, né? E como que vai estar ali no papel. Vocês podem verificar então que toda a folha ela foi impressa com a coloração, porque foi o que a gente escolheu, e a gente tem ali os desenhos, né, os elementos do nosso projeto. O que acontece? Você pode reparar, por exemplo, que aqui no detalhe do piso, né, não está aparecendo aquele contorno que a gente tinha da viewport. Só lembrando, a gente proibiu a plotagem, né? A gente bloqueou a plotagem da viewport. Por isso que ela não aparece o contorno. Parece só o desenho, senão vai ficar aqueles quadrados, né? Não, visualmente não é muito legal, assim fica melhor. Claro que aqui você pode colocar algumas linhas de ruptura no desenho, né? E vocês podem observar também que a escrita amarela não favoreceu muito, né? Então o uso dessas cores também tem que ser usado com cautela quando a gente vai plotar, porque pode até ter uma visualização boa no computador, mas na impressão talvez não fique muito legal. É por isso que a gente utiliza geralmente outras cores na hora da impressão
E uma dica que eu dou é já começar a desenhar no próprio Model e com fundo branco, né? Se você quiser imprimir colorido, é interessante desenhar no Model com fundo branco para já ir vendo como que as cores elas ficam no papel branco, né? Ou então plotar em escala de cinza, escala preta, né? E o que acontece, que é bem interessante, vocês podem reparar que o que está escrito aqui, protetor de plástico, parafuso, tem o mesmo tamanho de letra, que é a letra pequena de anotativo, de 2 milímetros de espessura, 2 milímetros ali de altura. Independente da escala, né? Uma delas foi desenhada na escala 1:5, a outra foi na escala 1:10. No Model, os tamanhos eram muito diferentes, no Model. Mas agora no layout, como é anotativo, eles se adequam para o papel. Então lá no Model, cada texto tinha um tamanho diferente, mas aqui no layout eles vão aparecer com o mesmo tamanho configurado anotativo. Assim como as cotas, ó. As cotas todas têm tamanho de 2 milímetros, independente da escala que foram desenhadas. Isso é muito importante para padronizar os nossos desenhos. Aqui tem o texto grande, que tem 4,5, o texto médio, que tem 3,5, aqui o texto médio também. Então a gente utiliza muito esse anotativo, facilita muito aí nossa vida. Agora vamos fazer uma plotagem em preto, para a gente verificar como fica o nosso desenho. Então a mesma coisa ali. Eu vou voltar aqui no AutoCAD. Vou dar o comando de plot. Só que aqui eu vou colocar em monochrome. Ele vai plotar. Já vou compartilhar novamente a tela com vocês, agora do PDF. Prontinho, né? Então já saiu a plotagem ali, só que agora em preto. Repare que a visualização ficou bem mais interessante, né? Ficou bem melhor. Claro que tem que ainda configurar a posição ali dos textos, né? Tem que fazer todos esses ajustes que são importantes. Aqui na escada, a gente pode visualizar, né, alguns elementos. E por isso que é importante a espessura e os tipos de linha quando a gente utiliza a visualização em preto. Se eu coloco uma espessura muito grande para a linha de chamada, né, as linhas de dimensão, linhas de extensão, né, todas essas linhas que são auxiliares, isso atrapalha muito o desenho. Então é importante, ainda dá para refinar mais esse desenho, para ele ficar melhor ainda, né? Então a gente pode, por exemplo, reforçar as linhas ali do concreto, porque é um corte, né? A gente pode ajustar os textos, a gente pode melhorar a posição, colocar muito mais informações, claro, né? Melhorar ali a posição onde começa a linha de chamada, para não ficar confuso, né? Posicionar melhor, alinhar essas informações da linha de chamada, né? Isso tudo aí é o capricho que a gente vai dando para o nosso projeto, que vai melhorando a qualidade técnica, né, e profissional aí também dos nossos trabalhos. Por isso que essa etapa de plotagem ela tem que ser feita aí com o tempo, porque ela sempre exige refino, né, para a gente poder ir melhorando aí a qualidade do nosso produto final, que vai ser entregue aí para o cliente.